Então, vou botar aqui. Oi. Nunca consigo me adaptar. Tem que botar para gravar depois que eu conseguir acertar isso aqui. Então, vamos lá, acho que agora foi. Vamos começar a ver o conceito de pressão, porque na parte de hidrostática a gente vai ver basicamente toda essa parte de água, a gente vai trabalhar com pressão, né? Então, vamos lembrar aqui. A unidade de pressão é Newton por metro quadrado. Pressão é a força dividido pela área. Tá? Percebe a diferença quando alguém pisa no pé da gente, quando é um sapato, um tênis, que tem uma área maior, que a força ela se espalha, né? Ela vai se distribuir numa área maior, do que quando pega uma pessoa, uma mulher, com aquele salto fininho, que ela te pisa, que a força está toda concentrada ali. Então, é de matar, né? Então, a pressão é força dividido pela área. A força é em Newton, né? É Newton, a unidade, e aqui é metro quadrado. Então, a pressão ou é Newton por metro quadrado, que também é Pascal. Então, olha só, vamos fazer. Então, olha só, vamos fazer aqui, a gente vai ter a diferença da pressão que cada bloco vai exercer sobre o solo, tá? O peso do bloco é 500 quilonewtons. Tá? Então, tem uma força aqui de 500 quilonewtons do peso do bloco. Qual é a pressão que esse bloco vai exercer nesse solo aqui? A pressão vai ser a força dividido pela área de contato dele. E aqui, a pressão vai ser a força dividido pela área de contato dele.
Então, aqui vai ser 50.000. Não, desculpe, aqui é Newton. Estava achando que estava de massa. Aqui, Newton por metro quadrado, que é igual a 50.000 Pascal. Tá? Então, força é completamente diferente de pressão. Tá? A pressão depende da área de contato onde essa força está sendo exercida. Então, agora vamos ver pressão atmosférica. Teve um físico italiano, Torricelli, ele pegou um tubo de 1 metro de altura, encheu de mercúrio, botou mercúrio, ele tinha 1 metro de altura, enfim, botou uma parte de mercúrio, depois ele virou num recipiente com mercúrio. Em que ele percebeu que equilibrou, isso aqui está sujeito à pressão atmosférica. Que isso aqui equilibrou quando chegou a 76 centímetros de altura aqui de Hg. Primeiro que se o tubo, se aqui o líquido, ele não resiste a cisalhamento, né? Você passa a mão na água, ela se movimenta, ela não resiste. Não é tipo um móvel que a gente faz força aqui e ele não, o móvel aqui, essa superfície, ela não se desloca, as moléculas não se deslocam entre si com uma força cisalhante. O líquido não. Então, o líquido, se ele está em equilíbrio, a superfície dele tem que estar horizontal. Né? Então, a superfície horizontal aqui significa que todas as pressões, todos os pontos na mesma altura estão sujeitas à mesma pressão. Porque seria como se fosse alguma coisa assim, olha, se eu pego aqui essa superfície toda daqui de baixo, aqui, P1, né? Tanto o P1 pode ser essa pressão, e qual é a pressão que tem nessa pressão, nesse ponto aqui, P1? Teria essa pressão hidrostática dessa coluna d'água, olha. Essa pressão aqui debaixo do fundo, vamos botar a pressão do fundo. Seria igual à pressão hidrostática. Hidrostática não, seria essa pressão aqui do líquido, né? Porque aqui seria bota aí, do líquido aqui do mercúrio. Seria a pressão aqui
do mercúrio mais a pressão atmosférica. Ou também podia ser, se eu pegasse nessa superfície aqui, toda essa pressão aqui, todo esse fundo aqui está sujeito à mesma pressão. Também seria o quê? Essa pressão aqui mais os 76 centímetros de mercúrio. Seria igual essa mesma pressão desse líquido mais a pressão dos 76 centímetros de mercúrio. Então, essas daqui são iguais. Então, significa o quê? Se eu for igualar aqui a pressão do fundo, olha, eu vou ter que a pressão dessa parte daqui mais a pressão atmosférica vai ser igual à pressão do líquido mais a pressão de 76 centímetros de Hg. Então, significa o quê? Que a pressão atmosférica que ele observou ao nível do mar é igual a 76 centímetros, é igual a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Por que ele pegou o mercúrio? Porque mercúrio tem uma densidade muito grande, então a altura líquida do mercúrio, a altura a altura do tubo de ensaio, dessa coluna de mercúrio, seria menor, né? Aqui a gente pode botar também 760 milímetros de Hg. Em hidrostática, em hidráulica, a gente vai ver que a gente trabalha muito com altura de lâmina líquida. Vou rever aqui também que a pressão hidrostática é ρGH. Então, depende basicamente da altura de lâmina líquida. Então, a gente trabalha muito com... tanto pode ser com a pressão em Pascal, que é Newton por metro quadrado, ou então trabalhar com uma outra forma de pressão, que é metros de... Por exemplo, em água, a gente vai trabalhar em abastecimento muito com MCA, que é metro de coluna d'água. Ou metro também, já que a gente está trabalhando com água, né? MCA já sei que é água. Isso ao nível do mar, porque à medida que a atmosfera a gente vai subindo na atmosfera, o ar fica mais rarefeito. Ele é menos denso, ele é mais leve. Então, a pressão atmosférica é menor. Vamos ver aqui, se ele tivesse usado água em vez de mercúrio. A gente tem que a densidade do mercúrio tá? Então, aqui, essa pressão aqui, esta pressão aqui de 760 milímetros é ρGH, que é a pressão hidrostática. ρGH do mercúrio. Então, aqui eu teria densidade do mercúrio vezes G, vezes o H, altura da coluna de mercúrio, e vou fazer a comparação. Quanto seria a altura da coluna da água se ele quisesse usar água em vez do mercúrio? Aí aqui seria a densidade da água vezes o G vezes a altura da coluna de ar. O G a gente corta
Então, a altura de água, da coluna d'água, seria a densidade do mercúrio vezes a densidade da água vezes a altura do mercúrio. Aqui eu vou botar logo em metro. Então, entenderam o que eu fiz aqui? A pressão hidrostática, eu vou voltar a fazer a forma com vocês. É ρGH. Pressão hidrostática é sempre ρGH. Então, isso aqui foi um experimento que ele fez com mercúrio. Então, ele achou que ao nível do mar, a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Corresponde a uma altura de coluna de líquida de mercúrio de 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros. Aí eu estou vendo com vocês por que ele não usou água em vez do mercúrio e qual é a relação da pressão atmosférica com a água. Então, se eu sei que a pressão hidrostática é ρGH, vamos fazer a comparação. Fazer quanto é o ρGH do mercúrio e vou comparar, vou saber qual a relação dessa altura líquida quando eu usar a água, que é outra densidade. Repara que o mercúrio é muito mais denso que a água. É 13,6 vezes mais denso que a água. É 13.600 km cúbico. A densidade do mercúrio e da água é 1.000 kg por metro cúbico. Então, eu faço ρGH, o G é igual para todo mundo, a densidade do mercúrio vezes a altura da coluna de lâmina líquida tem que ser igual à densidade da água vezes a altura de lâmina líquida da água. Fazendo essas contas, a gente achou que a altura de lâmina líquida, se ele fosse fazer o experimento, teria que ser de 10,33 metros por coluna d'água. Então, isso também corresponde a quê? Que a pressão atmosférica ao nível do mar é ou 760 milímetros de HG ou 76 centímetros de HG e 10,33 metros de coluna d'água. Tá? A pressão atmosférica ao nível do mar, 76 centímetros de HG ou 10,33 metros de coluna d'água. Por isso que o Torricelli também não fez um ensaio com botasse água, porque não teria condição. Foi. Vocês se lembram disso? Vaga lembrança? Hã? Professora, deu 0,76 ali no final. Esse 10,33 de H2O, de altura de H2O, ele saiu de onde? Desculpa. Aqui, ó. Deixa eu fazer bonitinho. Vou apagar aqui, tá? Vou fazer melhor aqui. Partimos daqui, tá? Vamos fazer aqui. Olha, pressão hidrostática.
Então, vamos pegar aqui. Vezes o G, vezes a altura de Mercúrio, vai ser igual à altura, a densidade da água, vezes o G, vezes a altura que eu quero saber da água. A densidade do mercúrio é 13.600 quilos por metro cúbico. A densidade da água é 1.000 quilos por metro cúbico. A altura de Hg é 76 centímetros, que é igual a 0,76 metros. Por isso que eu já peguei já em metro. Então, aqui, aqui eu corto G com G. Então, a altura de H2O vai ser igual então aqui a gente corta. Aqui vai dar 13,6 vezes 0,76 metros, que é igual a 10,33 metros. Como é metro de altura d'água, a gente chama também. Então, a pressão atmosférica também. Isso aí é pressão atmosférica ao nível do mar. Ela vai ser igual a 76 centímetros de mercúrio, ou 10,33 metros coluna d'água. Ficou dúvida? Professor. A gente vai ver que a gente tem escalas de pressão, dois tipos de escala de pressão. A gente tem o aparelho, o manômetro, que ele afere a pressão hidrostática dentro da tubulação. A pressão hidrostática dentro da tubulação. Então, a gente vai ter uma escala de pressão. Jonathan, seu microfone está fazendo barulho. Falou, obrigado. Então, a gente tem dois tipos de escala de pressão. A gente tem... eu vou escrever depois bonitinho. A gente tem a escala de pressão absoluta. São escalas de pressão, tá? A gente tem a pressão absoluta, que é a pressão aqui, ó. Se a gente tem aqui, vou botar aqui assim que fica fácil de enxergar. Então, eu quero saber a pressão aqui no fundo, tá? Vou chamar de P1 aqui. Então, a pressão no ponto 1
vai ser o quê? A pressão absoluta, a pressão no ponto 1, vai ser a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Esta é a pressão absoluta. Agora, se eu quiser tratar sobre escala de pressão relativa ou efetiva ou manométrica, são os nomes que a gente dá, tá? Porque o manômetro é um aparelho que ele afere a pressão dentro da tubulação, mas aí ele afere a pressão dentro da tubulação. Aí, por isso que se chama pressão manométrica, porque é a pressão, somente a pressão hidrostática. A gente não vai considerar a pressão atmosférica, vai considerar só a pressão hidrostática. É a escala de pressão manométrica, que vai ser a escala de pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, em abastecimento, a gente basicamente vai sempre trabalhar desprezando, não despreza. A pressão atmosférica está lá, a gente sabe que ela está lá. Mas no nosso dimensionamento, no nosso cálculo, a gente basicamente vai trabalhar com escala de pressão manométrica, que é só a pressão do escoamento, né? Não, a gente sabe que a pressão atmosférica está lá, mas não vai ficar no nosso trato, a escala de pressão que a gente vai usar é a escala de pressão manométrica. Então, eu vou escrever ali sobre isso aqui. Essa pressão absoluta, ela considera que o vácuo, né, o vácuo não existe, mas ela considera o vácuo absoluto como uma pressão nula, né? Então, depois vem todas as pressões.
Então, aqui, isso aqui, assim, às vezes vocês podem achar que é confuso. Deixa eu catar uma caneta aqui. Onde está? Mas não, olha, se eu tenho um ponto aqui, tá? Se eu tenho um ponto que está aqui, a pressão, a pressão absoluta dele vai ser isso tudo aqui, tá? Que vai ser o quê? A pressão dele vai vir desde o vácuo. Agora, se for para medir a pressão, para ferir a pressão manométrica ou relativa, ela vai vir desde a pressão atmosférica. É como se o nosso zero, a nossa referência, fosse a pressão atmosférica, que a pressão relativa, a gente não considera a pressão atmosférica. A gente pega a pressão absoluta e desconta a pressão atmosférica, que é basicamente considerar somente a pressão hidrostática, né? Que a pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a hidrostática. Se a gente despreza a pressão atmosférica, não é que despreza, é uma escala de pressão, é o referencial. O nosso referencial passa a ser a pressão atmosférica. Aí qual é a pressão que a gente vai achar? Sempre é a pressão hidrostática mesmo. Tá? A pressão atmosférica a gente já sabe que está lá, depois é só acrescentar se quiser. Mas o que a gente vai estar trabalhando mais no dia a dia com os números é a pressão hidrostática. É mais questão de referencial. E aí, quando a gente for trabalhando, a gente vai bater bastante nessa tecla. O importante é a gente saber que existem essas duas pressões, tá? Essa escala de pressão, né? Não são pressões diferentes. A pressão no ponto é uma só. É questão de escala, de referencial, de escala de pressão. A pressão real do ponto é a pressão total, é a pressão absoluta, tá? É questão da quando está trabalhando, falando a pressão manométrica, a pressão tal, a gente já sabe que é a pressão hidrostática, que a gente tem que acrescentar para saber a altura, a pressão real do ponto, saber a pressão, incluir a pressão atmosférica. Tanto que por isso que quando a gente trabalha na parte de abastecimento, a gente trabalha basicamente com pressão de metro de coluna d'água, sabe? Normalmente a gente trabalha com metro de coluna d'água. Por quê? Porque a gente vai trabalhar sempre com a pressão hidrostática, né? Assim, mais. Bem que tem a pressão atmosférica 10,33 também, besteira que eu falei. Mas, enfim, o que a gente trabalha mais é com a pressão relativa também. Ficou confuso? Ou está indo? Meu povo. Está indo, professora. Então tá. Tá. Então, lembrando aqui, pressão hidrostática, a nossa pressão hidrostática, que é o principal da nossa disciplina. Então, vamos relembrar aqui esse conceito.
quero saber a pressão nesse ponto P aqui, que vai ser o quê? Vai ser o peso dessa coluna toda líquida. Esquece a pressão atmosférica. O peso dessa coluna toda líquida, como é pressão é força dividido pela área. Que força que tem aqui em cima nesse ponto P aqui, vai ser, nesse pontinho aqui do final, vai ser o peso do líquido dividido pela área. O peso do líquido é mg. A gente tem que densidade é massa sobre volume. Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. E que volume que vai ter aqui? Esse volume aqui vai ser o quê? Vai ser... Esse volume vai ser a altura do líquido vezes a área, tá? Que volume de líquido que está em cima aqui, de um pontinho aqui, no fundo, vai ser a altura de lâmina líquida vezes a área. Então, esse volume aqui vai ser a área vezes a altura, tá? Então, a massa vai ser ρ vezes a área vezes H. Isso aqui a gente vai substituir aqui. Então, a pressão vai ser massa, que vai ser ρ vezes A vezes H, vezes G, dividido por A. Então, o que a gente vê é que a pressão hidrostática, a pressão no fundo aqui, em qualquer ponto, uma pressão hidrostática, vai ser ρ vezes G vezes H. O que a gente vê? Que independe do formato da peça, tá? Depende exclusivamente da altura de lâmina líquida, tá? Todos esses pontos aqui, que têm a mesma altura de lâmina líquida, todos esses pontos aqui vão ter a mesma pressão hidrostática. Então, independe do formato, a pressão hidrostática depende exclusivamente da coluna de lâmina líquida que está pressionando o local. Então, pressão hidrostática é ρGH. Lembraram? Isso vocês já viram com certeza, né? Podiam não estar se lembrando. A gente tem a pressão hidrostática e tem a pressão dinâmica. A pressão hidrostática é quando o líquido está em repouso e tem a pressão dinâmica quando o líquido está em escoamento. Agora a gente tem outro conceito, que é do conduto livre, do conduto forçado. Então, a pressão dinâmica. Então, agora a gente vai ver escoamento e vamos ver o conceito de conduto livre e conduto forçado. O conduto livre são os condutos que a superfície livre está sujeita exclusivamente à pressão atmosférica.
E nos condutos forçados, a pressão interna sempre é diferente da pressão atmosférica. Normalmente, preferencialmente maior. Então, normalmente, quando a gente tem em abastecimento de água, a gente vai trabalhar com conduto forçado. As estações elevatórias são sempre é um conduto forçado, mas também se ela está se a tubulação, tipo no reservatório aqui, vai para outro reservatório, que a gente vai trabalhar muito assim, tá? Se o conduto está cheio, está a seção plena, ela está trabalhando por gravidade e é um conduto forçado. A gente pode ter, normalmente, abastecimento de água, a gente trabalha com conduto forçado, ainda mais para ter a pressão maior que a pressão atmosférica, para evitar que você tenha contaminação da água. Às vezes, a adutora, quando ela está indo da captação do manancial até a estação de tratamento de água, às vezes ela pode ser uma adutora, um canal, né, um conduto, que vai ser um conduto livre. Então, vamos ver aqui. Então, a gente tem os condutos livres. Tem jogo agora? Estão gritando aqui. Tem a pelada do Vasco. Estão gritando Vasco. E nessa rua aqui só tem alucinado. Eu moro do lado do Fluminense, mas o que tem de flamenguista infiltrado aqui... Aí fica os flamenguistas brigando com os vascaínos. Então, aqui a gente tem os condutos livres, eles vão trabalhar sempre por gravidade, né? Porque eles não vai estar uma estação elevatória, não vai estar mecânica, então ele vai estar sempre sujeito, ele vai estar sempre funcionando por gravidade. Então, rio, canal, rede de drenagem urbana, rede coletora de esgoto, tudo é conduto livre. Mas nada impede, como eu falei, que a gente pode ter adutora de água funcionando como um conduto livre. Agora não desenhei. Então, aqui, o conduto livre, sempre a gente vai ter a superfície livre sujeita
Pressão atmosférica. Eles podem ser por gravidade ou por ação mecânica, né, numa estação elevatória. E normalmente a seção é circular, porque é uma melhor distribuição das pressões. Então, ele vai ser de um jeito aqui. O ideal sempre é que a pressão seja maior do que a pressão atmosférica. Mas a gente vai ver casos onde é desejável, Então, vamos começar a chegar agora na parte dos cálculos. Vamos ver as fórmulas que a gente vai usar. A primeira equação da Calma aí, professora. Não apague embaixo, não. Desculpe. Nossa senhora, que energético é esse? Hã? Que energético é esse? Calma. Vocês estão tão quietinhos, cara, eu vou te...
Está me vendo, Flávio? Quando a internet estiver ruim, às vezes se entrar e sair, às vezes melhora, né? Agora sim, professora. Não, mas eu sei que o problema é da minha internet. Ela, no primeiro tempo até ficou melhorzinha, mas agora ela começou a oscilar muito. Mas fica tranquila, tá? Porque eu estou sempre que eu vejo a nota e depois eu vou ver a aula. Não se preocupa não, tá tudo bem. Obrigada. Tá. Você já tentou sair e voltar? Já sim. A internet hoje que tá mesmo, mas vai ficar bom, vai dar tudo certo. Tá, legal. Bom, a aula está gravada, né? Daqui a pouco. Exatamente. Aí eu vou as partes que eu não consegui ver, mas a minha colega também Mas faz diferença ver, né? É uma pena. Sim, sim, sim. Mas tá tudo bem. Minha colega conseguiu me mandar foto. Eu tô dando o meu jeito, eu tô olhando, eu tô vendo. Tá dando para Entendi. acompanhar, sim. Obrigada, professora. Nada. Bom, as equações que vocês se lembram é a equação da continuidade, que é aquela vazão igual a velocidade vezes a área, que eu acho que é que todo mundo conhece mais, né? Eu acho que vocês devem se lembrar. Caraca, só tem alucinado aí. Professora, eu já copiei. Já? Então tá. Deixa eu ver se eu pego. Então, agora a gente vai ver as equações. A gente tem a equação da continuidade. Eu acho que vocês devem se lembrar mais. Que é a vazão igual a velocidade vezes a área, onde vazão está em metro cúbico por segundo. A velocidade do escoamento está em metro por segundo. E a área, que é a área do conduto, está em metro quadrado. Então, acho que eu vou fazer exercíciozinho para a gente só movimentar, né? Senão fica muito chato só escrevendo. Aí, essa hora da noite, daqui a pouco vocês estão dormindo. Deixa eu pegar.
Dona Tânia, Oi. depois que a senhora terminar de copiar, a senhora sai da frente do quadro para mim poder dar print na tela, tá bom? Ah, tá. Só não me chama de Dona Tânia, pelo amor de Deus, me chama de Tânia. Tá bom. Dona é muito ruim. Dona é muito ruim. Qual a velocidade? Tá bom. Tá bom, mestre querida, linda. Então tá, se quiser dar um print, aí depois a gente vai fazer o exercício lá em cima. Foi, já printou? Pode apagar aqui em Foi cima. sim, mestre. Foi sim, pode apagar, mestre. Vamos lá, eu tenho uma tubulação de 100 milímetros que conduz uma vazão de 6 litros por segundo. Qual a velocidade média do escoamento? Então, aqui a gente tem várias já. Olha, a fórmula. Só que a vazão tem que estar em metro cúbico por segundo e está em litro por segundo essa vazão aí. Então, quais são as formas que a gente vai usar? A área do círculo, qual é? Lembram? É π d2 sobre 4. Um metro cúbico por segundo é igual a 1.000 litros. Pensa que se eu tiver um reservatório, uma caixa d'água aqui de 1 metro por 1 metro por 1 metro, vou ter que pegar 1.000 garrafinhas de 1.000 litros, 1 litro de Coca-Cola ali para encher d'água. Então, vamos lá. A vazão, eu quero saber a velocidade. Tá? Então, eu tenho que saber a área para achar a velocidade. Então, aqui, a vazão, vamos fazer as transformações. A vazão é 6 litros por segundo. Então, para eu achar em metro cúbico por segundo, eu vou ter que dividir por 1.000, tá? Ou eu divido por 1.000, ou multiplico por 10 a menos 3. 8. Tanto faz. A área vai ser πd2 sobre 4. O diâmetro é 100 milímetros.
Então, vai ser 0,1 metro. Tá? O milímetro é 1000 vezes menor do que o metro. Então, aqui vai ser 100 milímetros dividido por 1000, que vai ser 0,1 metro. Então, a área vai ser π vezes 0,1 ao quadrado, dividido por 4. 0,00785. Yes. Então, a vazão vai ser a área vezes a velocidade. Então, a velocidade vai ser a vazão dividido pela área. Aqui que eu fiz um macete. Quando a gente faz conta com muito zero, a chance que a gente tem de errar, se bem que faz com a máquina, né? Mas assim, aqui eu botei 6 vezes 10 a menos 3. Aqui, então, como era 0,0785, eu botei as 3 casinhas para lá, vezes 10 a menos 3, que aí cortei aqui, cortei aqui. E aí ficou 0,76 metros por segundo. Mas é a gosto de cada um. É que eu gosto de trabalhar sempre com potência de 10. Acho que a gente tem menos chance de errar. Alguma dúvida? Pode apagar aqui embaixo? Vou botar um outro aqui para a gente movimentar.
Por mim pode apagar, tá, professor? Foi. Não, vamos continuar aqui então. Aqui, o que eu quero saber? Eu quero saber o diâmetro. Eu dou a velocidade, dou a vazão e quero achar o diâmetro. A área, tá? Eu tendo a área, eu acho qual o diâmetro correspondente. A vazão é 100 litros por segundo. Então, vou dividir por 1.000 para a gente achar em metro cúbico por segundo. Então, vai ser 0,1. Então, a área só que a área do círculo, a gente sabe que é πd2/4, que vai ser igual a 0,05 metros quadrados. Então, π vai ser que deu 252 metros, que a gente vai botar como 252 milímetros, que nem é comercial. Mas, enfim, seria o 250 milímetros. Tá? Vocês estão escutando o grito dos meus vizinhos alucinados? O que isso é? Tricolor, professor, que tá gritando? Tá indo. Dá logo 2 pro alto que acaba a palhaçada. Hã? Hoje o jogo é de quem? É Vasco com quem? Eu não sei não, professor. Mas o Vasco acho que está bem na parada, né? Por isso que eles estão assim alucinados. Eu sei quando tem jogo que eles ficam gritando. Ah, professor, então é difícil, viu? Hã? Então é difícil eles gritar, viu? Por quê? Porque o ganhar deles é difícil também. Ficou dúvida ali? Negativo. Agora a gente vai começar a ver equação de Bernoulli, que normalmente é um drama para vocês.
Antes de eu escrever, eu quero... A gente vai conversar aqui. Vocês já acabaram de copiar embaixo? Sim. Sim, então, vou mostrar para vocês aqui. Essa equação de Bernoulli que vocês viram, hidráulica, com certeza, né? Podem não amá-la, mas vocês viram com certeza em hidráulica, não viram? Perfeitamente, professora. Então. Bernoulli, essa equação dá a energia total que existe em cada seção do escoamento. Para a gente executar qualquer trabalho na natureza, a gente precisa de energia, né? Sabe? Então, a gente sabendo a energia de a energia que tem cada ponta é o que vai ter condição de fazer o movimento, de fazer o escoamento. Isso aqui vem da energia da mecânica. Olha só. Aqui na Terra, a gente tem a força gravitacional, né? Então, a gente tem a energia, mesmo a gente estando parado, a gente estando estagnado, o que a gente tem? A gente tem uma energia potencial. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui. Então, olha aqui. Essa caneta está parada aqui. Se eu quiser mexê-la até esse caderno, a energia que eu vou ter para tornar essa energia de potencial, que é energia de localização, em energia cinética, vai ser essa diferença aqui, olha, que eu vou jogar, tá? Então, essa alturinha aqui vai ser a diferença que eu vou poder transformar a energia potencial dela, que é só essa altura, numa energia cinética. Se ela está a uma distância aqui, eu já vou ter essa energia potencial toda. Quando eu jogar aqui, olha, eu vou transformar essa altura H, que é uma energia potencial, uma energia de localização, vou transformar em uma energia cinética. Tá? Então, essa diferença que a gente vai podendo sempre transformar energia potencial em energia cinética para executar um trabalho. Na natureza, nada se perde, nada se transforma, mas, por exemplo, quando a gente está executando um deslocamento, um escoamento, por exemplo, tem uma energia que a gente chama de perda de energia, perda de carga, que é simplesmente uma energia que se transforma em energia calorífica ou energia de som, que não é reaproveitável, né? Então, a gente chama de perda de carga. Então, na natureza também, a gente não consegue aproveitar toda a energia que foi despendida no movimento, no trabalho, né? Tem uma energia que se perde, que a gente não recupera, que a gente chama de perda de carga. Então, a energia do total do ponto de escoamento do escoamento no escoamento vai ser isso aqui é energia da posição, a energia potencial de mecânica. Aqui, se você tem uma massa, a energia potencial da mecânica que vocês estudaram é mgh, tá? Então, essa tal história dessa energia que eu tenho. Se eu estou parada aqui, olha, se a caneta está parada aqui, eu não tenho, em relação a esse caderno, nenhuma energia potencial para transformar em energia cinética.
Se eu tenho essa diferença de potencial, eu tenho como transformar energia potencial em energia cinética. Tá? Então, esse H é sempre a energia potencial que a gente tem como, por causa da gravidade, transformar depois essa energia cinética durante a energia potencial quando eu estou parado, que aí a gente vai no escoamento, no movimento, a gente vai transformando energia potencial em energia cinética. A energia cinética da mecânica é o meio de mv2. Tá? Então, você vê aqui, é energia cinética, energia potencial, e aí é que é a energia da pressão, tá? Da pressão que existe na pressão que existe no conduto. Então, aqui tem uma outra coisa. A gente vai trabalhar muito. Normalmente vocês... Oi? Mas Bernoulli tem umas coisas muito interessantes. Deixa eu falar com vocês, para vocês gostarem mais de Bernoulli. Olha só. Se a gente tem um avião, então é assim que funciona, tá? Então aqui é pressão, velocidade e energia potencial. Vamos ver se eu consigo fazer um avião, algo parecido. Então aqui, se eu tenho um avião, tá? Parecidinho, né? Então aqui, o avião, ele tem uma aerodinâmica tal que a velocidade daqui, essa velocidade 2, é bem maior do que a velocidade 1. Então, vê aqui. Olha, isso aqui, normalmente, a gente considera uma constante, tá? Então, aqui, se eu tenho... Aqui, vamos imaginar o mesmo Z, tá? Se eu tenho uma velocidade muito maior em cima, o que vai acontecer aqui? Para isso aqui ser uma constante, para isso aqui ser igual, a pressão, para isso aqui ser igual, olha, P1 mais V1 ao quadrado sobre 2G igual a P2 o que acontece? Se eu tenho a velocidade aqui muito maior do que da velocidade em 1, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter... Se aqui eu tenho bem pequenininho e aqui eu tenho bem grande, o que vai acontecer com a pressão aqui? Eu vou ter que ter uma pressão aqui muito maior e uma pressão aqui muito menor. Então, o que acontece aqui no lado 1? Eu vou ter uma pressão bem grande, que é o que vai dar estabilidade ao avião. Conseguiram enxergar? Então, aqui a gente tem uma V2 bem grande, V2 grande. E aqui V1 pequena. O que acontece para eu igualar? O que vai acontecer? Eu vou ter que ter um P1 grande e um P2, uma pressão aqui pequena. Para essa equação do escoamento se manter constante. Então, aqui a gente tem uma pressão aqui, 1, muito maior que a pressão 2, e isso aqui que dá estabilidade. Lógico que deve dar muito mais outras aerodinâmicas, eu não tenho a menor ideia como se constrói um avião, mas, enfim, Bernoulli está nessa história. Então, quando vocês andarem no avião, vocês se lembrem de Bernoulli. A mesma coisa de ônibus. Ônibus, quando a gente está andando no ônibus, que a cortina vai para o lado de fora, quando você está no ônibus, a velocidade do lado de fora é muito maior do que a do lado de dentro. Então, a pressão do lado de dentro, você está no ônibus. Vê como é que tudo se usa Bernoulli. Você está no ônibus aqui, tá? A velocidade aqui fora é grande, velocidade grande aqui fora.
Se a velocidade grande aqui fora e aqui a velocidade pequena, tá zerada aqui, não é? O que acontece aqui? A pressão é menor. E a pressão aqui é maior. Então, a cortina empurra a cortina para o lado de fora. Vocês vejam que a gente fica pensando, para que eu estou aprendendo isso? Mas tudo, depois a gente usa todas essas formuletas, tudo isso, e depois no dia a dia a gente não pensa sobre. Mas tudo tem a ver com o que a gente estudou. Tudo é ciência. Então, vamos lá, mais uma coisa. Vamos ver as unidades. Z é localização, é distância. Então, é metro. Tá? Vou eu brigando com as... Deixa eu ver se... Aqui, pressão. O que a gente viu? Que pressão é Newton por metro quadrado. Peso específico é peso, é força pelo volume. Então, é Newton por metro cúbico. Newton por metro cúbico. Aqui você corta Newton, aqui fica, esse aqui sobe, então fica metro. E esse aqui é velocidade, vai ser metro por segundo. Só que está ao quadrado, então é metro por segundo metro ao quadrado, por segundo ao quadrado, dividido por metro cúbico por segundo. Não, metro cúbico por segundo, não. Metro por segundo ao quadrado. Caraca, estou maluca. Metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Aceleração. Então, virou metro. Então, repara que nessa fórmula, todas as unidades são numa unidade linear. Então, o que a gente vai fazer? Que a gente vai... Isso aqui são as energias do ponto no escoamento. Então, o dimensionamento, todo o trabalho de dimensionamento de abastecimento de água é em função dessas linhas de energia. Então, a gente vai trabalhar sempre traçando linhas virtuais, tá? Elas não existem, mas a gente tem uma tubulação, a gente pode, em função a partir de um plano de referência qualquer, a gente pode traçar aqui uma linha de localização, que normalmente aqui vai ser em função, vai ser normalmente a cota do terreno, né, tá? Depois a gente pode traçar uma linha de pressão. E depois mais uma linha de energia cinética. Tá? Então, em função disso aqui, a gente pode traçar, quando a gente faz o dimensionamento, a gente traça essas linhas virtuais. Tá? Elas não existem, né? Mas são importantes para a gente entender, para a gente saber como é que está funcionando as pressões no escoamento. Em função de como estão as pressões, a gente vai saber se o escoamento vai ter um funcionamento adequado ou não adequado. Então, aqui a gente chama, essa aqui a gente chama de linha piezométrica. E aqui, como é a linha total, a gente chama de linha de carga. Mas, assim, essa linha aqui, V2 sobre 2G, para adutoras, normalmente a gente acaba desprezando que uma adutora ela vai ter uma velocidade, sei lá, de 2 metros por segundo, né? Então, você bota V2 sobre 2G, que vai ser 2 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8. Ou vamos botar, ou bote 10, sei lá. Então, fica 4 dividido por 20, vai dar 0,5, né?
0,05 ou 0,5? Essa hora da noite já não dá mais. Dá 0,20. Tá vendo? Então, assim, é um valor muito pequeno. Então, quando a gente traçar, quando a gente for fazer o dimensionamento, que a gente for traçar as linhas, a gente normalmente vai esquecer que ela existe, tá? Normalmente a gente vai traçar a linha piezométrica, que é a linha fundamental para a gente. Essa linha piezométrica. Ficou confusa a explicação? Médio? Hein, pessoal? Nada que uma relembrada semana que vem não resolva. Só não pode pular disso aí para outra coisa. E dar uma relembradinha para a gente poder desenvolver. Até porque muita gente não assistiu a aula hoje, né? Por que não assistiram a aula hoje? Pô, professora, no Rio de Janeiro tá chovendo pra caramba. Tá caindo toda hora a internet, tudo quanto é canto. Vocês têm sempre um motivo. Tem sempre um choro. Tem sempre um choro. Deixa eu desenhar Nada, aqui. professor. Nada, professor. Maior prazer assistir a aula da senhora. Eu sei. Ó, se botar aqui, fica mais visível. Deixa eu botar aqui. Então, isso aqui vai ser o Z. Isso aqui é a tubulação. Então, isso aqui seria o Z, se a gente pegar uma adutora. Não. Acho que eu não vou enveredar ainda, por isso não vai ter que ver mais coisa. Eu acho que isso aí é bom pegar com a cabeça fresca. Não, então a gente fica assim, né? A gente sabe que Bernoulli está aqui. Semana que vem... Meu desenho tava ficando maneirinho, professor. Caramba. Vocês querem? Eu vou fazer, então. Não, eu quero não, tô brincando. Dito A gente vai isto, continuar, porque eu vou ter que pegar... É porque a gente vai ter que calcular a pressão nos pontos, sabe? E aí eu acho que... São 9h20, né? 9h15, 9h20. Vai dar não, um 10h20. Hã? 10h20? Não. Não, meu relógio não está 10h20, não. Não vai dar. 10h20. Não, ó aqui. Eu uso o da Vivo, hein? Só se você reclamar com a Vivo, que ela tá... Meu computador ainda é mais adiantado que o celular. Bom, então, olha só. Então, ficamos aqui. Semana que vem a gente vai entrar em Bernoulli e contas, tá? Então, se preparem, que semana que vem a gente vai fazer exercício. A gente começa com Bernoulli e a gente vai trabalhar isso aí, vai fazer mais exercícios. Tá bom? Fala para quem não assistiu a aula, então, aqui, aula gravada. Oi? Então, boa semana para você.